bem-vindos a mais um webinar Accept. O meu nome é Gonçalo Martins, da Sinmetro, e vamos retomar o tema dos pré-embalados no 6º webinar Accept, o segundo sobre este tema. Antes de mais, agradecer a todos pelo interesse em estar este bocadinho connosco, nesta temática, e enquanto as pessoas se vão ligando, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Sinmetro e depois vamos direto ao tema para tentarmos cumprir aqui o tempo que tínhamos estipulado. Ora bem, então, já estou a partilhar a tela. Rui, já estou a compartilhar a tela. Confirma. Ok, muito bem. Pronto, então, para quem não nos conhece, a Sinmetro é uma consultora tecnológica que está no mercado há 20 anos, fazemos este ano 20 anos. Começámos precisamente para abordar a temática dos pré-embalados, isto é um tema que nos é bastante querido devido a isso, e nós começámos a trabalhar para criar o nosso sistema Accept, que é o nosso produto, o nosso software, que começou para basicamente implementar a SPC, portanto, controle estatístico de processo, para controle metodológico dos pré-embalados, depois evoluiu para uma solução completa do controle da qualidade, mas o início foi esse, portanto, e daí também estarmos já há 20 anos a trabalhar nesta área. A Sinmetro não é apenas isso, também tem uma área de consultoria, basicamente de transformação digital, onde implementamos processos de digitalização, muito relacionado com a Indústria 4.0, onde o Accept pode ou não estar presente. A parte de otimização de processos, principalmente com as ferramentas Lean e Six Sigma, também é algo que nos acompanha desde o início, e abordamos estas vertentes, quer em ambiente de consultoria, quer em ambiente de formação, onde somos entidade acreditada. O Accept surgiu então para abordar a questão dos pré-embalados. Neste momento é uma ferramenta de qualidade industrial total. Tem 3 grandes áreas: a parte da qualidade, onde permite controlar qualquer parâmetro, qualquer plano de controle ao longo de todo o processo produtivo, seja recepção, embalamento, controle laboratorial ou expedição. Depois tem vários submódulos, um deles é o GML do controle metodológico pré-embalado. Depois também temos uma área mais relacionada com o desempenho e com a eficiência das máquinas, o Accept OE, que permite basicamente fazer o cálculo do OE e analisar todas as variáveis decorrentes desse cálculo. O MSA está muito focado com os sistemas de garantir a gestão dos sistemas de medição, quer a calibração, quer a verificação, quer também os testes de repetibilidade e de reprodutibilidade. E por cima de tudo isto temos uma camada de analítica, o Accept 360, que nos permite ver a fotografia completa, ou o filme completo sobre o que está a passar, quer sobre os dados do nosso processo e da nossa fábrica, que estejam em Accept ou que estejam noutros sistemas, permitindo depois também tirar relatórios e toda a alarmística associada. E muito rapidamente do Accept é isso. Penso que já estamos todos, espero eu. Não vou perder mais tempo. O nosso programa hoje, voltámos a convidar o Rui Silva da Aferimed, para ele nos vir falar sobre a sua experiência no terreno. O Rui Silva é diretor técnico da Aferimed, tem cerca de 15 anos de experiência. A Aferimed foi o primeiro OVM reconhecido em Portugal para atuar especificamente no controle metodológico para embalados. Este é o nosso segundo webinar sobre este tema. Nós, no nosso primeiro, também convidámos o Rui. O Rui veio falar-nos mais sobre o que é um pré-embalado, qual a legislação aplicável, quais as obrigações do OVM como a Aferimed, o que é que as fábricas como embaladores têm que cumprir. Portanto, uma abordagem mais teórica, mais virada para a legislação. Desta vez, o Rui vem-nos partilhar um pouco dos seus 15 anos de experiência e falar-nos sobre o que é que
o que é que têm encontrado no terreno, as principais dúvidas, as boas práticas, ou as principais anomalias ou os principais problemas que têm encontrado. Portanto, vai ser uma partilha rica sobre a experiência da Aferimed nesta área. Depois eu irei apresentar como é que o Accept e a CIMET aborda esta questão dos pré-embalados com a nossa plataforma Accept Cloud, que é específica para esta área. E no final vamos ter uma área de perguntas e respostas que vocês podem, ao longo de todo o webinar, ir fazendo perguntas no QIA, não é no bate-papo, é no QIA. Vamos ter uma pessoa também dar algum suporte à gestão das perguntas, e algumas podem até ser respondidas logo durante o webinar. A ideia é, no final, temos aqui um espaço, pode ser maior ou menor, dependendo também do volume de perguntas, para ouvirmos também aquilo que vocês têm para nos perguntar. E pronto, penso que já falei muito, Rui. Vou-te passar a bola. Mais uma vez, muito, muito obrigado por teres aceito este desafio e força, conta-nos coisas. Okay. Olá, bom dia, Gonçalo. Bom dia a todos os participantes. Obrigado por este convite para estar aqui mais uma vez a falar dos pré-embalados e a poder partilhar aqui as minhas experiências e vivências nesta indústria, no setor dos pré-embalados, onde acontecem muitas coisas. Eu vou partilhar então aqui a apresentação. Não sei se, Gonçalo, não sei se já... Não, ainda não. Agora talvez já esteja a ver. Penso que já se deve... Já está, Rui. Força. Já está? Sim. Ok. Pronto, como referiste, hoje eu vou falar aqui de 7 aspectos importantes para nós conseguirmos melhorar a eficácia do controle metrológico, não só ao nível da eficiência do controle, ou seja, evitar os desperdícios, cumprir os requisitos legais, mas mais sobretudo, ou seja, um bocadinho de tudo. Cumprir os requisitos legais e melhorar o processo para evitar o desperdício de produto e sobreencher ou sobre-embalar. Pronto, e eu vou começar então por falar aqui no primeiro aspecto, que tem a ver com os registros do controle metrológico. Isto porque nós, uma das coisas que nós fazemos na nossa verificação, no serviço que nós fazemos no nosso dia-a-dia, é pedir para analisar os registros dos embaladores. Ora, os registros dos embaladores é obrigatório pelo Decreto-Lei, através do Decreto-Lei 199/2008, realizar registros e arquivar esses mesmos registros durante um prazo que está relacionado com o prazo de validade dos próprios produtos. Ou seja, no Decreto-Lei, no ponto número 2, vem dito que a entidade cujo nome, firma ou denominação social que figure no rótulo do pré-embalado deve dotar-se dos meios indispensáveis para a execução das medições. Ou seja, e depois, no ponto 3, refere que essa entidade deve conservar os documentos comprovativos destas operações. Ou seja, é isto que obriga a que o embalador tenha que não só fazer as medições, como também arquivar e registar, documentar essas mesmas medições. Pronto, e durante um prazo de validade, conforme vem aqui descrito. O que é que acontece? Não vem referido em lado nenhum, e isto é muito importante, não vem referido em lado nenhum como é que o embalador deve organizar esses registros, quais são os conteúdos que devem existir nesses registros, o que é que deve existir, com que frequência, qual é que deve ser a dimensão da amostra, isso não vem referido em lado nenhum. Embora muitos pensem que podem recorrer ou devem recorrer à portaria 1198, que é o regulamento do controle metrológico para embalados, isso não vem referido para o embalador, ou seja, esse documento é para o OVM, não para o embalador, e não vem lá especificado quais são os vários parâmetros que eu devo registar, ok? Então, eu coloquei aqui esta lista, ok, de parâmetros que são indispensáveis e alguns podem olhar para isto e pensar, então, mas isso é óbvio. Não é assim tão óbvio, porque nós
constatamos diariamente que coisas simples como a quantidade nominal, por exemplo, não vem nos registros, ou seja, fazem muitas vezes existe um boletim com a designação do produto, ou então não, ou então só tem a designação da linha, e não vem, por exemplo, a quantidade nominal. Por vezes até vem no nome, na designação do produto, por exemplo, bolacha de aveia, 150 gramas, mas se a pessoa não tiver o bom hábito de colocar à frente essas 150 gramas, nós não sabemos qual é a quantidade nominal. E às vezes podemos pensar, mas conseguimos ver pelos registros, pelas pesagens. Nem sempre é assim tão óbvio. Sei lá, se nós estivermos a falar de chouriços ou de outros enchidos, né, e eles por vezes têm 175 gramas ou 165, como é que eu sei qual é qual, se aquilo me dá 180 ou me dá 172? Eu não sei qual é a quantidade nominal e muitas vezes nós temos esta dificuldade com uma coisa tão simples que é não registar a quantidade nominal ou outras coisas, ou a designação do produto. Aqui por acaso não coloquei, mas também colocar a data do embalamento, o lote de produção. O lote de produção é muito importante porque imaginem que estão a fazer um controlo e que têm uma reclamação ou que acontece alguma coisa com aquele lote, vocês conseguem circunscrever o problema àquele lote. Por isso é sempre muito importante registar o lote. Não basta ter uma folha onde eu registro simplesmente as pesagens só porque é obrigatório. Ou seja, já que eu tenho que o fazer porque é obrigatório, é importante que eu inclua nesse registro toda a informação relevante para aquele produto no que diz respeito aos pré-embalados. É importante também termos, por exemplo, as taras, o valor das taras. É importante, e uma coisa que acontece com muita frequência, faço muitas vezes estas perguntas aos embaladores, que é, quando registram os pesos, referir se o peso é bruto, se é líquido, se ainda vai ser subtraída a tara, se já tem algum cálculo por trás, se não tem, ou seja, muitas vezes temos o peso registado e nós não conseguimos perceber se já inclui a tara, se não inclui a tara, se não inclui quanto é que é o valor da tara. Ou seja, acontece muitas vezes os registros não serem assim muito claros. Por isso, fica aqui esta sugestão, esta listagem de parâmetros que devem ser registados numa folha de registros, seja numa folha para registar à mão, em papel, seja uma folha de cálculo, seja um software. Normalmente um software já há de vir com todos estes parâmetros por defeito definidos e torna-se muito mais fácil, mas quando somos nós a ter que elaborar os nossos modelos de registro, é muito importante pensar em tudo aquilo que deve ter e se não tiver, nós podemos ir sempre melhorando, claro. Vamos passar então para o aspecto número 2, que é algo que eu não costumo falar muito nas minhas apresentações, mas tem a ver quando é que nós devemos utilizar valores médios. E isto acontece com vários parâmetros. Eu vou falar-vos aqui de 3 casos em particular. Vamos falar da massa volúmica, da tara média e do teor de vidragem. Okay? O teor de vidragem é um parâmetro muito específico do caso dos congelados, mas fica também aqui esta ideia. E depois nós devemos sempre pensar nas ideias e naquilo que eu vou aqui passar, podemos sempre imaginar, podem haver outros valores médios que eu queira utilizar nos meus cálculos, na minha gestão, no meu controle de processo, e que eu devo sempre refletir um bocadinho se faz ou não faz sentido utilizar esses valores. Então, começando aqui pela massa volúmica, em relação à massa volúmica, na minha opinião e na minha perspectiva, é um parâmetro que nós não devemos de utilizar um valor médio. Ou seja, e isto acontece, eu sei que se calhar para muitos não utilizam, ou seja, têm uma determinada amostra. Neste caso, quando estamos a falar de massa volúmica, estamos a falar de produtos líquidos, né? Temos uma cuba com vinho, por exemplo, e eu faço a determinação da massa volúmica a 20 graus para aquele produto, para aquela produção, e faço, cada vez que tenho uma nova produção, eu faço uma medição, ou seja, não utilizo aqui valores médios, mas existem casos em que isto acontece, ou seja, em que eu tenho um produto que é sempre o mesmo produto. Vejam, por exemplo, sei lá, nas cervejas, nos sumos, eu posso ter sempre o mesmo produto, aquilo é sempre a mesma fórmula, e eu vou determinando a massa volúmica, mas utilizo um valor médio. Se eu conseguir determinando a massa volúmica, eu acho que o ideal é utilizar sempre o valor que eu determinei para aquele lote de produção. Não utilizar uma média daquilo que eu tenho tido, porque aquele lote de produção vai ter aquela massa volúmica. E a massa volúmica, variações na 4ª casa decimal da massa volúmica têm implicações
já bastante significativas no volume do enchimento. Por isso, só quando tem mesmo a percepção de que a variação da massa volúmica é muito, muito baixa, veja-se, por exemplo, nas águas, onde há muito pouca variação da massa volúmica, ou noutro tipo de produtos, pronto, que meçam e que efetivamente consigam reparar que a variação é muito pequena, então aí sim poderão utilizar valores médios da massa volúmica. Mas, por norma, não recomendo e penso que não será uma boa prática utilizar valores médios da massa volúmica. Quanto maior rigor e maior precisão tiver a massa volúmica, melhor, porque é isso que vai ser avaliado. E reparem, nós quando fazemos um ensaio, uma verificação de um produto líquido, nós vamos determinar a massa volúmica daquele lote, daquela produção, vamos determinar aquela amostra que realizamos no momento, não vamos ver o que está para trás. Ok? Depois, quando fazemos taras médias, as taras médias sim, claro que sim, devem utilizar taras médias, mas sempre que a variabilidade é baixa. A própria portaria 1198, e aqui sim podem utilizar o critério que vem lá definido, define algumas regras para eu saber quando é que posso utilizar a tara média nos meus, nas minhas medições, no meu controle. Mas é muito importante que, quando determinam uma tara média, imaginem, tem um lote de garrafas de PET, por exemplo, ou de garrafões de PET, ou seja o que for, a embalagem, tem um determinado lote, determinam a tara média para esse lote e utilizam esse valor, vão utilizando esse valor. Quando trocarem de lote, mesmo que seja o mesmo modelo de embalagem, a mesma embalagem, tudo igual, sempre que trocarem de lote de embalagens, é muito importante recalcularem a tara média. Isto acontece-nos muitas vezes, ensaios darem rejeitados, porque nós, como temos que determinar também a tara no momento, nós vamos fazer um ensaio, determinamos a tara no momento, calculamos o valor da tara média e o valor dá-nos diferente daquilo que o embalador está a utilizar. Ou seja, o embalador acredita que está a fazer bem o seu trabalho, nos seus resultados vê que todas as medições estão conforme, mas o que acontece é que já calculou a tara média há algum tempo, já trocou de embalagens, entretanto, várias vezes, não recalculou a tara média e o valor é diferente daquilo que é na realidade. E isso vai ter implicações, pode ter muitas vezes implicações bastante significativas nos resultados, e por isso eu recomendo sempre que recalculem a tara média, usem à vontade a tara média, desde que ela cumpra estes requisitos que vêm na portaria, que vou já mostrar, mas recalculem sempre que tiverem novos lotes de embalagens. Ou seja, a portaria refere aqui, como podem ver, que sempre que eu tenho uma relação entre a massa da tara e o peso bruto, que é inferior, se for inferior a 10%, eu posso fazer a minha tara média com 10 embalagens, posso fazer à vontade. Ou seja, se ela tem esta relação, significa que a tara é pouco significativa para o peso bruto. Quando isto não acontece e a relação entre a tara e o peso bruto for maior do que 10%, eu vou determinar o desvio padrão de 20 taras, ok? E se ele for inferior a 1/4 do erro admissível, eu posso utilizar a média dessas 20 taras. Se não cumprir estes dois requisitos, eu tenho que utilizar a tara individual. Ok? Posto isto, tenho então aqui esta questão do teor de vidragem. E tenho aqui um exemplo, um caso real. E isto acontece muitas vezes. Como é que isto funciona na indústria dos congelados? Ou seja, o embalador realiza um ensaio de desvidragem, determina a desvidragem de 4 ou 5 peças, e com esse valor médio estima qual vai ser o peso bruto que ele vai ter que ter, o saco, mais a embalagem, mais a vidragem, para garantir que o peso escorrido, que o peso líquido daquelas embalagens cumpre com o valor que vem declarado na embalagem. Ora, eu tenho aqui um exemplo, um caso real. Neste caso nem sequer são 5, é resultado de um ensaio nosso. Em que eu vejo aqui as várias medições, os vários teores de vidragem. E se nós repararmos, nós temos aqui uma grande variabilidade nas vidragens. Ou seja, este processo dos congelados tem muita variabilidade. Eu tenho aqui um valor máximo de 19,7 e um mínimo de 12.
Ou seja, utilizar uma tara média de 17 para aqui isto, e depois usar isto como estimativa, partindo do princípio, eu ao utilizar um valor médio aqui, estou a partir do princípio que todas as minhas embalagens têm 17,3. Ora, e isto é um erro muito, muito grosseiro. Isto é um erro muito grosseiro. E aquilo que eu recomendo aqui, eu compreendo a necessidade de usar isto. A ideia é não termos que estar a desvidrar cada vez que temos que fazer o controle pontual ao longo do embalamento. Ou seja, eu quero fazer um controle de hora a hora, ou 2 em 2 horas, ou meia em meia hora, ou aquilo que for. Eu não quero estar sempre a fazer desvidragem dos meus pré-embalados. Então, eu determinei esta percentagem de vidragem, mas aquilo que eu recomendo é que deem sempre aqui uma margem maior. Ou que utilizem para os cálculos ou o valor máximo da vidragem, ou seja, em vez de utilizarem o valor médio, utilizem o valor máximo, ou então a média mais o desvio padrão, que se repararmos aqui até é bastante semelhante, ou seja, isto temos 17,3 com 1,9, há de andar sempre por volta dos 19, 20% de vidragem. Eu recomendo sempre que, ou seja, utilizem um valor, haja aqui um excesso de zelo, ou seja, um valor por excesso, e determinem esse valor assim para precaver a existência de produto não conforme, porque acontece mesmo com muita frequência a existência deste tipo de produtos. Ok? Vamos avançar. Calibrar ou verificar as balanças. Esta é uma questão também sempre muito, muito recorrente. E aquilo que eu vou começar aqui por explicar é qual é a diferença entre uma e outra. Okay? A calibração é um método um ensaio metrológico que permite determinar com exatidão o erro do equipamento para que ele possa ser validado relativamente às especificações internas. Ou seja, eu tenho um equipamento que deve ser utilizado para as minhas especificações, para as minhas medições, e então eu vou realizar uma calibração para conhecer os erros que a minha balança tem e perceber se eles são aceitáveis para as medições que eu quero realizar. A verificação vai validar se o erro máximo do equipamento é inferior àquele que está estabelecido na lei. Ou seja, a verificação é uma coisa mais abrangente. Ou seja, aquele erro é igual para toda a gente. É o que está estabelecido na lei e é transversal a todos os setores. A calibração, eu posso determinar o erro e ver se ele é adequado às minhas medições e às minhas especificações. E eu, do ponto de vista do controle metrológico e daquilo que é o controle na indústria, entendo que será mais correto fazer uma calibração. Mas, o que é que nos diz a lei? Existe um decreto-lei, o 43 de 2017, que nos diz como é que eu posso disponibilizar para o mercado e colocar em serviço os instrumentos de pesagem de funcionamento não automático, ou seja, vulgarmente designado por as balanças, né? Neste caso as estáticas, não as automáticas. E na linha F, no ponto 2 do artigo 2º deste decreto-lei, no âmbito, diz que eu tenho que verificar as balanças que são utilizadas para determinação do preço em função da massa para venda direta ao público e confecção de pré-embalagens. Ora, isto levanta logo a questão que todas as balanças que são usadas para o controle metrológico pré-embalados têm que ser verificadas. Não é necessariamente assim, ou seja, do contacto que tive, ou seja, isto, apesar de tudo, deixa aqui abertura para algumas interpretações, ok? Mas é muito comum, sei lá, auditores nas certificações avaliarem isto desta forma, muito direta, ou seja, se a balança é utilizada para controle para embalados, tem que ser verificada. Mas não tem que ser necessariamente. Ao contacto que tive com algumas pessoas, por exemplo, no Instituto Português da Qualidade, eles dizem que as balanças que têm que ser verificadas são aquelas que são utilizadas para dosear o produto. Ou seja, quando eu utilizo uma balança e peso todas as embalagens, ou seja, eu coloco lá, por exemplo, a embalagem e dentro da embalagem vou colocando o produto, imaginem fruta ou outro tipo de produtos, acontece isso muitas vezes nas frutas. E se eu estou a usar aquela balança, então essa sim tem que ser verificada. Se eu estou a usar para um controle por amostragem periódica, imaginem de hora a hora, ou seja, não é aquela balança que me está a dosear o produto, então aí não é necessário fazer a verificação. Independentemente disso, nós recomendamos sempre que adquiram balanças com homologação de modelo e primeira verificação, porque as que não o tiverem não podem ser verificadas, nunca mais.
Tenho que adquirir novos equipamentos para quando isto acontece. E só para vos dar um exemplo, por exemplo, nós na Ferimed, e para estarmos acreditados, nós não verificamos as balanças. As nossas balanças são calibradas, porque nós temos que conhecer a incerteza do método. Ou seja, tem outro rigor a calibração. A verificação é só verificar se não passa daquele erro que está previsto na legislação para as balanças, ok? Mas, pronto, dentro daquilo que eu posso ser mais concreto neste caso a aquisição destas balanças deve ser sempre feita com primeira verificação e homologação de modelo, e aquelas que forem utilizadas para dosear o produto, então essas sim devem ser verificadas. Pelo menos essas. Ok? Vamos avançar. Aqui o ponto número 4, que amostragem é que eu devo escolher para o controle do meu processo. Acontece com muita frequência utilizarem os planos de amostragem que estão na portaria 1198. Okay? Isto não deve acontecer. A portaria 1198 é o regulamento do controle metrológico para embalados e é para ser utilizado pelos OBMs, ou seja, por entidades como a Ferimed e outras que realizam este tipo de ensaios. O que nós fazemos quando utilizamos os planos de amostragem da portaria é nós temos uma determinada população, que é o nosso lote de produção. Isto é o conceito básico, estatístico daquilo que significa recolher uma amostra, ou seja, nós temos uma determinada população e nós vamos recolher uma amostra que seja representativa dessa população. No caso dos pré-embalados, qual é que é a nossa população? É aquilo que nós designamos por efetivo do lote, que pode ser a totalidade do lote ou, normalmente, aquilo que nós fazemos, e no caso da definição de lote para os pré-embalados, que é 1 hora de produção. Então nós vamos avaliar qual é que é a cadência horária de produção das máquinas, que produzem entre 100 a 500 unidades hora, 500 a 3.200 ou mais 3.200, e vamos recolher uma amostra representativa dessa produção horária. É isso que nós fazemos na Ferimed. Nós temos um lote de produção e vamos escolher uma amostra e vamos avaliar. O embalador não quer fazer isso. O embalador quer cumprir as 3 regras do embalador, que vocês depois podem consultar no blog Accept. Tenho colocado lá alguns artigos onde falamos várias vezes sobre as 3 regras do embalador. Já vamos ver aqui alguns aspectos relacionados também com isso, mas o que o embalador pretende é controlar o processo, é ver se o seu processo está controlado, não é garantir, depois do lote estar produzido, recolher uma amostra e ver se está tudo bem, é ir controlando ao longo do tempo para quando chegar ao final da produção, ele ter a garantia de que cumpriu as 3 regras do embalador. Então reparem, eu vou recolher uma amostra, o meu objetivo, imaginem este processo aqui da esquerda, que está aqui com o traçado verde, ok? Este tem aqui o traçado verde, que é um processo controlado, ok? Tem pouca variabilidade e é uma variabilidade muito constante, ou seja, não tem grandes subidas nem descidas. Eu tenho aqui pouca variabilidade. Do que é que me interessa eu estar, mesmo que eu tenha uma produção enorme de 50.000 unidades por hora, ou 10.000, ou 20.000 unidades por hora, se eu sei que o meu processo é bastante estável e tem muito pouca variabilidade, qual é o meu objetivo de ir todas 15 minutos ou 20 minutos, porque me dizem, eu produzo 50.000 unidades hora, então eu tenho que ir arranjar uma amostra representativa dessa produção. Não, eu tenho que garantir e conhecer as características do meu processo. Eu tenho que saber qual é a variabilidade do meu processo. Então, eu nem sequer... ou seja, eu tenho essa baixa variabilidade, então eu não preciso de recolher amostras com tanta frequência. Já aqui no caso do processo a vermelho, que é um processo mais descontrolado, eu tenho uma variabilidade maior, então eu tenho que ter mais cuidado com o surgimento de unidades que possam ser aquilo que eu considero as unidades defeituosas, com aquela fora dos requisitos legais, e então eu tenho que fazer mais medições. Eu tenho que fazer mais medições com mais frequência, mesmo que a minha cadência de produção seja inferior, seja só 500 unidades hora ou 1.000 unidades hora, eu tenho que recolher amostras com uma maior frequência, porque o meu processo não está tão bem controlado. Okay? Isto é muito importante, ou seja, não tem necessariamente a ver com a quantidade de unidades produzidas, tem a ver com eu conhecer as características do meu próprio processo. E a dimensão dessa amostra, se eu vou recolher 3 ou 4 ou 5, também tem a ver com a variabilidade que existe dentro da própria amostra. Ou seja, quando eu recolho aqui uma amostra no processo controlado, elas têm pouca variabilidade entre elas, por isso não me interessa estar a recolher, por exemplo, 10. Okay? Se calhar 3, 4 são suficientes. Quando eu tenho muita variabilidade dentro da amostra, que é este caso aqui,
então eu já tenho que recolher mais unidades dentro da minha amostra, porque aquilo que eu vou ter depois é um valor médio, é com base no meu valor médio que eu vou construir a minha carta de controle, não é? E esse valor médio, se eu fizer só com base em 2 ou 3 unidades, pode não ser muito representativo da realidade, ok? Então eu tenho que recolher uma amostra com uma maior dimensão. Okay? Vamos avançar, vamos continuar aqui para o nosso ponto número 5, que diz porque é que eu não devo utilizar os critérios legais como limites de especificação. Ok, vou explicar isto também aqui com um esquemazinho. Reparem, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma quantidade nominal de 1000, não interessa se são gramas ou mililitros, e temos também aqui um processo com esta variação. Okay? Imaginem que isto é o embalamento de pacotes de arroz, de 1 kg. Okay? Eu tenho esta variação. A minha variação não é muito significativa. Ou seja, não é uma variação muito grande. Isso quer dizer que eu devo estabelecer limites internos que estejam adequados a esta variação de processo. O que é que acontece muitas vezes? Como eu não sei quais são esses limites, ou como é que eu devo estabelecer esses limites, imaginem, ponho como limite inferior, como limite mínimo, aqui o TL1. Okay? E o que é que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou estar a puxar o meu processo todo que tem esta variação, ok? Ele continua a ter a mesma variação, mas veio cá para baixo porque eu pus o meu limite mínimo cá em baixo, no TL1. Ou seja, eu só rejeito ou só considero avaliar o meu processo quando ele sai fora do meu limite inferior. Ao puxar o limite todo cá para baixo, o que é que acontece? A minha média não cumpre o critério da média, que é estar acima dos 1000, ou seja, ser maior ou igual que 1000. Porquê? Porque eu pus o meu limite inferior igual ao TL1, que é o limite da legislação, o limite que está na portaria. Ou seja, por isso, eu não devo utilizar os limites da portaria como limites de especificação. É por esse motivo. Eu tenho que calcular quais são os limites que são adequados à variação do meu próprio processo e não utilizar os da portaria. Os da portaria são transversais a todos os pré-embalados. Okay? Os da portaria servem para eu validar tanto 1 kg de arroz ou 1 litro de leite ou 1 kg de maçãs. E 1 kg de maçãs tem provavelmente esta variação e se calhar até passa muitas vezes aqui o TL1. Okay? Mas eu tenho que estabelecer limites adequados ao meu processo. Tá bem? Por isso, não devo utilizar os erros admissíveis por defeito que vêm estabelecidos no quadro número 1 da portaria 1198. E outra questão que eu também não devo fazer, okay, é utilizar o critério da média que também vem na portaria, onde tem aquela constante K, que provém da distribuição de student, vezes o desvio padrão. Isso também é um critério que é para ser utilizado apenas pelos OVMs, okay? Quando nós realizamos ensaios de verificação meteorológica de pré-embalados. Aquilo que eu tenho que cumprir é a primeira regra do embalador, que foi no Decreto-Lei 199 de 2008, de 8 de outubro, okay? É que a média tem que ser maior ou igual que a quantidade nominal. Esta é a regra que o embalador tem que cumprir quando realiza o seu controle em processo, quando faz as suas medições e os registros de controle pré-embalados. Esta regra é para ser utilizada pelo OVM, ok? Esta diferença é muito importante e acontece muitas vezes estarem a salvaguardar e a dizerem, ok, está dentro desta permissão, mas não está dentro desta, ok? Isto é a mesma coisa que eu ir na estrada, ok? E ir em excesso de velocidade e apanhar uma multa por excesso de velocidade e tenho uma tolerância de 7 km, que é o que eles dão lá nos radares, não é? Eu não posso estar a contar, quando vou conduzir, não posso estar a contar com esses 7 km de tolerância. Isso é para eles, é para quem vai autuar. É que vão utilizar isso. Eu tenho que controlar. É 120, não vou pôr 120 mais 7. Ok? Eu tenho que contar com os 120. Eu não posso ir acima de 120. É esse o meu limite. É isso que eu tenho que cumprir. Ok? Vamos avançar. Estamos quase no fim. Vamos para os dois últimos pontos. Este aqui é um aspecto que eu acho que é muito importante, que é formar e sensibilizar. No fundo é isso que estamos aqui a fazer hoje, não é? Estamos a tentar ter a percepção daquilo que nós devemos cumprir e porque é que fazemos isto, porque é que fazemos este controle. Eu acho que é muito importante e acho que é fundamental nós sensibilizarmos e formarmos os nossos colaboradores, os técnicos, operadores das máquinas e das linhas para o controle meteorológico para embalados. Porque, e imaginem, eu vou-vos dar aqui o exemplo de uma história de uma empresa onde
onde eu tive, até nem foi, acho que nem foi a fazer uma verificação, foi uma reunião, e nós percebemos que nas linhas as senhoras ou senhores que faziam o controlo pré-embalados tinham uma balança junto à linha, e junto à linha assim, haviam borrachinhas, haviam clipes, tampas de canetas, e aquilo era uma fábrica de shampoos e gel de banho, e quando colocavam a embalagem na balança, imaginem que aquilo tinha que ter 1 litro, se ela tinha 998 gramas e tinha que ter 1000 gramas, eles colocavam lá um clipe ou uma borrachinha em cima para aquilo dar as 1000 gramas, para não terem que chamar ninguém para intervir na linha, porque de facto o produto não estava bem, mas se eles pusessem lá as borrachinhas em cima da balança, o valor dava aquilo que eles pretendiam e registavam o valor correto, de consciência tranquila, porque a balança dava aquele valor. Isto resulta do facto de não se entender o objetivo ou aquilo que se está a fazer e para que é que se está a fazer estas medições. Por isso é muito importante as pessoas que estão no terreno a fazer as medições, é que depois nós que estamos no controle de qualidade ou da produção, podemos ter aquela percepção, não, eu tenho isto tudo bem porque só olho para os valores, só olho para os números, mas eu não sei se as pessoas que estão a fazer as medições estão capacitadas para de facto fazerem as coisas e se percebem aquilo que estão a fazer. E acontece muitas vezes quando é nos registros à mão ou não fazerem porque não valorizam aquilo e sabem que dá sempre a mesma coisa, e então chegam lá e nem sequer fazem as medições e escrevem só os valores e põem sempre o mesmo valor e aquilo dá tudo igual. Ou seja, daí a necessidade e a importância de sensibilizar toda a equipa que trabalha na produção para esta temática do controle de pré-embalados. Por fim, e também acho que é muito importante, e esta parte é mais para a gestão da qualidade e da produção, que é analisar os dados das medições em tempo real. Ainda se vê muito, ok? Nós fazermos medições, muitas vezes em papel ou à mão, nós fazemos as medições e os nossos registros, tudo direitinho, mas depois eu pego naquilo em 4 ou 5 folhas, no papel todo, e depois vou meter numa folha de cálculo, ou vou registrar num software, ou numa aplicação, ou no que for, mas só passado uma semana, ou passado 15 dias, ou no fim do mês, para fazer um resumo, para ver como é que correu. Só que eu não consigo tirar valor nenhum, não consigo tirar proveito nenhum dessas medições, porque já passou, o produto já foi para o mercado, já foi embalado, e é muito importante eu acompanhar no momento. Se o meu objetivo, como eu referi há pouco, é controlar os processos, como é que eu vou conseguir tirar valor das minhas medições, do meu trabalho e dos meus registros, se eu não avalio e não valido logo as medições e os resultados que tive? O meu objetivo é, se eu tenho uma média ou produtos fora das especificações, embalagens fora das especificações, eu tenho que intervir no momento, eu tenho que atuar e agir no momento para corrigir esses problemas na hora. Eu não posso, muitas vezes nós fazemos um ensaio, o ensaio deu rejeitado, e eu pergunto, posso ver os registros? E vão-me mostrar os registros em papel, mas dizem, mas eu ainda não introduzi isto na folha de cálculo, não sei o que é que dá. Pois, e somos nós que estamos a ver no momento, através dos nossos ensaios, que de facto as coisas não estão bem. Por isso, é muito importante fazer estas medições e acompanhar os processos no momento. Já que eu tenho que medir, já que eu tenho que me registar, já que eu tenho que registar os valores, eu devo fazer tudo no momento, em tempo real, fazer essas medições. E é isto que eu tinha para vos mostrar. Gonçalo, cheguei ao fim. Muito bem, Rui, muito obrigado. Passo-te a palavra. Gostei muito do exemplo das borrachinhas que deste. Não conhecia essa história, mas de facto, a formação e o acompanhamento dos métodos de controle é importante para as pessoas perceberem o que é que estão a fazer e porque é que estão a fazer. Olha, eu vou relembrar a questão das questões que podem fazer no QIA. Eu vou agora fazer aqui uma rápida apresentação da forma como o Accept dá apoio nesta questão do controle metrológico. Peço que vão lançando as vossas questões pelo QIA, para no final podermos fazer um apanhado e um pequeno resumo. Obrigado. Então eu vou partilhar aqui a tela. Se ela quiser. Ok. O Accept Cloud é a nossa ferramenta de controle metrológico, foi desenvolvida relativamente recente, é uma ferramenta online que vocês podem consultar ali no site acceptcloud.com, que tem 4 grandes objetivos.
no fundo é digitalizar toda esta área do controle meteorológico, verificando os critérios legais que o Rui abordou, portanto, principalmente validando as 3 regras do embalador. Tem a ver com a média, tem a ver com os valores abaixo do TL1 serem inferiores a 2,5% e os valores abaixo do TL2 serem 0, e não pode haver nada. Tem também uma preocupação com a questão do enchimento por excesso e permite até calcular quanto é que vocês estão a dar ao cliente, se vocês associarem custos ao vosso produto. O sistema consegue fazer esse cálculo e pode ser um bom indicador até para melhorias de processo. Depois permite fazer o tratamento estatístico que vem encaixar naquilo que o Rui tem estado a falar, falou agora mais no final, que é vocês perceberem se aquilo que estão a fazer está sob controle, não apenas cumpre os critérios legais, mas também se está um processo controlado, e já vamos ver como é que o Accept faz isso. E depois também uma questão importante que é a recolha de dados de forma automática, ou seja, podemos ligar o sistema diretamente às balanças, seja por amostragem, seja aquisição em linha, e desta forma evitar os erros de introdução. E tornar o processo muito mais simples para o operador também. A arquitetura do sistema, portanto, é um sistema cloud, podem ter postos de supervisão e postos de pesagem. Os postos de pesagem podem ser realizados ou com o computador ou com a nossa consola. Temos uma consola específica de pesagem para sítios onde não é possível ter um computador ou não é pretendido. A informação não é tão rica como se for feita no computador, mas é o suficiente para o operador perceber se o que está a fazer está correto, quer ao nível da amostra, quer ao nível do lote. Podem fazer depois a recolha também no computador, e também temos casos onde os valores são lançados à mão porque não é possível ligar a um equipamento. Não vamos já para as perguntas e respostas. Vou aqui então mostrar-vos como é que esta plataforma funciona. Inicialmente nós temos um resumo que nos mostra tudo aquilo que temos feito recentemente na nossa fábrica. Portanto, temos ver aqui rapidamente todos os lotes que foram controlados recentemente. Temos logo a indicação legal se o lote está conforme ou não, e eu aqui relembro novamente as três regras do embalador que ele valida: média superior ao nominal, a percentagem de valor abaixo de TL1 inferior a 2,5%, que não é a mesma percentagem que a Aferimed verifica quando faz o ensaio, porque o ensaio, como o Rui explicou, tem regras específicas para X embalagens retiradas de forma consecutiva. Nós aqui estamos a fazer controle em processo com amostras retiradas ao longo do tempo. E depois esta aqui, que é mais definitiva, que é o N abaixo do TL2, vocês não podem ter nada abaixo do TL2, que é duas vezes o erro admissível por defeito. Cumprindo as três, tem uma validação conforme. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, que falhou a média. Tipicamente a média é que falha, o TL2 só falha de facto em processos muito instáveis, tipicamente. Eu vou passar muito rapidamente sobre aquilo que o Accept faz. Nós já falámos nisto no último webinar. Também temos uma sessão de demonstração que podem consultar no nosso site só sobre o produto, onde vamos com mais detalhe e até exemplificamos o processo de pesagem. O Accept organiza os dados em processos estatísticos, ou seja, aquilo que o Rui falou de sabermos qual é a linha, qual é o nominal. O Accept faz isso de forma quase automática, ou seja, nós para fazermos algum controle temos que automaticamente, obrigatoriamente dizer como é que vamos organizar os dados. Ponto-chave: dizer qual é a quantidade nominal, por exemplo, 1 kg, dizer se é um produto líquido ou sólido. O sistema automaticamente calcula os limites legais, tendo em conta a quantidade nominal. Podemos indicar se vamos escolher os dados por amostragem e, se sim, qual a dimensão da amostra: 4, 5, 3, 10. Tipicamente o que é mais recomendado é uma dimensão de 4.
quantas amostras queremos ver no nosso processo, a linha de produção, se o ensaio vai ser destrutivo ou não, se vamos ligar a uma balança e se sim a qual, podemos ativar e desativar as regras de SPC, as típicas, para detectar as tendências no processo, que tipicamente estão sempre ligadas. Podemos definir os tais limites de especificação internos. São os limites de especificação, são os nossos limites, aquilo que o Rui já falou, não são os limites legais, esses são automaticamente colocados pelo sistema. E é aqui que nós vamos poder calcular a capacidade do nosso processo e ver se o nosso processo está dentro da variação que nós pretendemos. Depois temos a questão dos alertas podem estar ligados ou não e podemos fazer um filtro por produtos para simplificar o processo. O que é que para nós é um processo e qual é a vista típica de um processo? Nós temos, isto são as últimas 25 amostras. Reparem, nós queremos saber, num processo estatístico, queremos ver como é que as amostras estão a ser controladas e agrupadas daquela forma, que tipicamente é por linha e por quantidade nominal. Há empresas que às vezes fazem a análise apenas por produto, por exemplo, apenas por lote. Isso para nós parece-nos escasso, porque estamos a perder alguma visibilidade. Imaginemos que vocês têm uma linha de embalamento de produtos de 1 kg e que tocam de produto e que a única coisa que muda ou é o rótulo, porque às vezes fazem para embalamentos para várias marcas, ou, por exemplo, nos sumos, podíamos ter um sumo de laranja, depois passa para um sumo de ananás, mas a linha é a mesma, a embalagem é a mesma, tudo em si é semelhante. Nós, no nosso processo, queremos ver como é que a nossa linha se comporta a controlar produtos semelhantes, para percebermos a sua variação. Então, nós agrupamos isto em processos, tipicamente por linha e quantidade nominal. Temos alguns casos, por exemplo, nas cervejas, onde eles têm estar a perder e estar a retornável, e apesar de serem a mesma quantidade nominal, se separam em processos distintos, porque as taras têm propriedades diferentes. O importante é os produtos serem homogéneos. O sistema, nós chegámos a esta carta de lotes, que é a carta de lotes Accept, que nos permite, nós antes começámos a implementar a SPC quase by the book, portanto, com as cartas de médias, carta de desvio padrão, carta de amplitudes, e depois de várias iterações chegámos a esta carta que nos permite ver não apenas as amostras médias, estes valores médios, que estamos aqui a ver a preto, como ver os valores individuais pesados, que são estes pontinhos mais pequenos, podemos ver os nossos limites de especificação, que são estes verdes aqui mais apertados, tal como podemos ver aqui os limites legais, ou seja, nós conseguimos ver na mesma carta todos os limites para que queremos olhar. E depois, ao ter um código de cores, que basicamente vai logo validando ou não o lote segundo as 3 regras do embalador, também nos permite que o operador nunca tenha, digamos assim, a questão de saber se o lote está conforme ou não. Porque reparem, quando estamos a fazer registros de amostra a amostra, uma amostra pode estar boa, por exemplo, com 1002 gramas, a outra amostra estar má, porque tem em média de 999, por exemplo, mas o conjunto das amostras do lote estão bem. Ou seja, nós temos que ir analisando se, por exemplo, estamos a fazer um controle de hora a hora, se cada amostra está correta, e se o nosso processo está a encher a mais ou a menos, para se for necessário podemos ajustar a linha, mas também não queremos perder de vista a visão do lote, aquilo que o Rui falou, nós temos que conseguir atuar na altura e não no final do dia ou da semana, quando muitas vezes o processo já foi para o mercado. Depois, a recolha de dados, como é que é feita? Nós temos que começar por indicar o que é que vamos controlar, onde nós vamos escolher aqui, por exemplo, um produto de 1000 gramas, podemos criar aqui um novo lote, por exemplo, o lote 922A, por exemplo. A dimensão do lote, vamos dizer, por exemplo, que são de 5000 unidades, e podemos dizer que tem um custo, por exemplo, por quilo de 0,2 euros, por exemplo.
E isto vai ser usado porquê? Porque com estas 5.000 e com esta com este custo por quilo, o sistema consegue automaticamente saber se houver sobreenchimento, quanto é que nós estamos a dar ao consumidor. Podemos também definir logo se queremos trabalhar com tara média ou com tara individual. Para este exemplo, para ser mais simples, vamos usar a tara média. O sistema permite-nos logo aqui indicar se o processo é destrutivo ou não. Isso já foi definido atrás no processo. Se for destrutivo, ele inverte a ordem de aquisição, portanto, massa bruta tara. Claro que sendo um processo com tara média é indiferente. Podemos indicar se o preenchimento é vertical ou não, ou seja, se pusemos todas vazias e depois todas cheias, ou se vamos intercalando vazio cheio, vazio cheio, vazio cheio, tipicamente são todas, são feitas todas de forma sequencial. E neste caso aqui, como a contar a média também não se aplica, e podemos ligar a uma balança que eu para esta demonstração não tenho aqui nenhuma, mas podemos ligar a uma balança e o valor ser colocado dessa forma. Pronto, posto isto, podemos lançar os valores à mão e podemos colocar valores, neste caso vou colocar aqui um bocadinho mais baixo. Okay, temos um acima, mas abaixo a média dá ligeiramente abaixo, 998,6. O que nos vai fazer o quê? Que em termos de critério legal, a amostra tem um desvio de menos 1,40, logo falha ao critério legal, e o lote, que tem as mesmas 4 pesagens, também está a falhar, e posso colocar aqui um comentário de arranque por linha. Eu posso repetir a amostra, se quiser, para o mesmo produto. E neste caso aqui, por exemplo, imaginemos que vocês mandavam repetir a amostra e neste caso aqui, a amostra já foi conforme 1,85 e com esta segunda amostra o lote passa a ter 8 pesagens e o próprio lote também já está conforme em termos de avaliação legal. Ou seja, se nós voltarmos ao nosso processo, estas 2 amostras que nós tiramos, foram estas 2, deste novo lote, estão aqui as 2 e estão as 2 conforme. Okay? Mas se eu tivesse vindo aqui antes de lançar este novo amostra, o lote estava não conforme. Aqui podemos consultar, podemos exportar estes dados todos para Excel, podemos consultar toda a informação recolhida, indo ao detalhe das taras e das massas brutas, não apenas o valor líquido, e podemos fazer isto para N processos. Podemos ter aqui o sistema automaticamente sugere os processos mais recentes, podemos ter processos favoritos para ser mais fácil de aceder aos nossos processos, podemos ter processos processos sólidos, podemos ter processos líquidos. Vou mostrar aqui um exemplo de processo líquido. 750, por exemplo, se for nesse caso aí, devemos ter aqui alguns uma densidade, ou seja, o sistema, neste caso aqui neste exemplo temos densidade de 1, que não é grande exemplo, mas pronto, mas podemos ter a densidade e quando vamos recolher recolher uma amostra, o sistema tem em conta a densidade e aqui neste exemplo já está a recolher a imagem vazia e cheia. E ele automaticamente faz a conta, por exemplo, aqui 240 e portanto, o sistema automaticamente faz a massa bruta menos a tara, depois calcula o volume, tendo em conta a densidade. Não vou finalizar este processo para não tomar aqui muito mais tempo. Pronto, e o sistema pode ter dezenas, centenas de processos. Pode ter ainda uma coisa interessante que é processos a 100%, ou seja, e nesses casos aí, vocês em vez de terem aquele exemplo que o Rui estava a mostrar e que eu vos mostrei de termos cada controle tem sempre X unidades 4, vocês com um controle a 100% podem ter 100, 200, 5.000 unidades. Aí o sistema, em vez de estar a recolher os dados, em vez de mostrar os dados com uma média e com uma listagem gigante de valores, desenham um box plot que permite ver a variação, quer a média, a mediana e os vários quartis, e permite ver a variação do nosso processo relativamente ao nominal, valida da mesma forma os critérios legais e é uma forma de agregar toda
a informação e poderem rapidamente olhar para ela. Depois temos a questão de, temos aqui uma zona de back-office que permite-nos configurar tudo isto, produtos, lotes, linhas, as balanças, quem é que pode usar, utilizadores, permissões, e temos uma área de analítica, que permite de forma muito rápida olhar para os nossos dados, olhando para eles agrupados por processo, tipicamente tem sempre a linha associada, aliás tem que ter, ou por produto, se eu quiser posso ver aqui todos os dados por produto, ou indo ao detalhe de ver por lote, ok? Por exemplo, se formos ver os dados de um determinado produto, podemos ver aqui, este caso aqui, onde temos, isto são dados do último ano, reparem, aqui nós já não estamos a olhar só para o nosso processo em tempo real, estamos a escolher um intervalo de tempo e estamos a olhar para os dados, e podemos olhar, ver todos os lotes que foram produzidos no último ano. Com as faixas conseguimos logo ver onde é que estão os nossos problemas, portanto é muito fácil descobrir problemas. Aqui em cima o sistema também nos valida o critério legal deste universo todo, ou seja, vocês podem olhar por um ano inteiro de dados para o produto A e verificar se tudo aquilo que foi controlado cumpre os critérios legais, neste caso ele falha aqui por causa destes valores aqui abaixo do TL2. Permite-nos depois olhar, clicando aqui nos lotes, ver porque é que está bem ou porque é que está mal, faz todo o estudo de capacidade, quer os CPKs, a análise estatística, percentagens de desvios, percentagens não conformes, etc. Mostra-nos o nosso histograma, neste caso aqui está um bocadinho esticado devido aos dados aqui ao fim que foram um bocadinho mais caóticos. Permite-nos ver todos os nossos registros realizados e até editar diretamente aqui os valores se houver algum problema que nós como supervisores detectemos, e além de vermos esta carta de lotes, que é uma carta que é uma visão muito própria do Accept para olhar para os lotes, podemos também ligar as cartas de controle by the book, e ele aqui tem os limites de controle calculados com estes dados, permite logo ver os pontos que estão fora de controle, permite ver os pontos intercalados de forma consecutiva, ou que estão acima e abaixo do limite central, neste caso aqui, como aqui este desvio, isto estragou aqui um bocadinho este processo. Por fim, também dá para ver o nosso sobrecusto e podemos olhar, por exemplo, para um ano, e se vocês colocarem aqui como metas, por exemplo, uma alteração de processo, etc., podem rapidamente perceber se o impacto que aquele processo teve no vosso sistema e até traduzir isto em custos, que é sempre uma métrica simpática para a gestão global. Não vou entrar em muito mais detalhe, o mais importante está mostrado. O Accept é uma ferramenta que foi pensada especificamente para o controle meteorológico, temos trabalhado nisto há cerca de 20 anos. No nosso site podem ver mais informação, já até uma sessão de demonstração específica sobre o mesmo. E pronto, e esta questão aqui do Accept da versão cloud, ela até é uma versão quase auto-usável. Quem quiser experimentar pode ir ao nosso site e registar-se, e nós ativamos uma conta trial sem problemas. Posto isto, chegamos, espera que tenho aqui mais um slide que tenho que mostrar, chegamos às perguntas e respostas. Portanto, Rui, eu já vi que há aqui algumas perguntas e respostas, portanto eu vou agora aqui interromper a partilha, isto é mesmo só para mostrar o slide, e eu vou aqui começar. Temos aqui o Bruno Gomes que nos pergunta, eu penso que isto ainda foi feito na altura quando estávamos a fazer a apresentação, no caso de um embalador, há alguma amostragem mínima que devemos usar para controlar o processo, uma vez que não devemos usar a portaria 1198? Ok. Então é assim, nós temos que começar por algum lado, né? Para quem não faz controle nenhum ou já faz alguma coisa e quer melhorar aquilo que tem, nós temos que começar por algum lado. Pronto. E aqui aquilo que eu volto a frisar é que nós não devemos usar aqueles planos de amostragem de 20, 30, 50, 80. Pronto, não devemos fazê-los. Atenção que eu sei que há auditores
das normas da ISF e BRC e essas normas que depois que dizem que devem cumprir com esses planos de amostragem. Por causa dessas questões, eu tenho uma produção de X unidades, ou seja, tenho um lote com não sei quantas mil unidades e eu tenho que cumprir com esses planos de amostragem. E às vezes tentamos, ainda assim, o que é que tentamos fazer? Se eu quero cumprir com isso e quero no final da minha produção, eu quero ter 80 ou 50 embalagens pesadas, ao menos eu devo tentar distribuir isso, em vez de as fazer todas seguidas, eu devo tentar distribuir isso ao longo do processo. É assim, é importante percebermos que para fazermos médias de uma determinada amostragem, eu não devo fazer só com uma embalagem, a não ser que eu tenha mesmo um processo com muito pouca variabilidade, que eu nem sequer consigo detectar a variação entre as embalagens, ok? E isto não consigo detectar, não é porque o meu equipamento não permite. Imaginem que eu tenho uma balança, estou a pesar uma embalagem de 1 litro, e aquilo dá-me sempre, ou de 1 quilo, e dá-me sempre 1000, mas se calhar é porque a minha balança anda de 10 em 10 gramas, ok? Tenho que tentar perceber se é por aí. Mas pronto, aquilo que eu quero dizer é, nós devemos sempre começar o controle com 4, 5 unidades, 4, 5, 6 unidades para fazer a minha amostragem, e depois se eu vir que não tenho variabilidade dentro da amostra, eu posso reduzir essa amostragem, e a frequência com que eu faço a amostragem, aquilo que eu recomendo é que se faça pelo menos uma vez por hora. Até porque, como nós vimos aqui, a definição de um lote pré-embalados é 1 hora de produção. Ou seja, se eu fizer uma amostragem de 1 vez por hora, pelo menos eu estou a garantir que naquela hora de produção eu tenho uma amostra representativa dessa hora de produção. Depois tem tudo a ver com, eu começo o meu controle em processo, faço as minhas amostragens, as minhas medições, eu começo a conhecer o processo e começo a perceber se preciso de aumentar a dimensão dessa amostra, fazer mais unidades por amostra, se preciso fazer com maior frequência, se posso baixar a frequência. Ou seja, é um bocadinho por aí. Ou seja, eu tenho que começar por algum lado. E desde que não sejam 80 embalagens logo de uma vez. Sim, isso também, só para complementar, isso também depende bastante do tipo de processo, porque há processos onde é fácil até fazer uma amostragem mais curta, porque são embalagens pequenas. Há processos, por exemplo, ainda há pouco tempo disseram que ninguém vai estar a carregar garrafões de 10 litros de água até ao fundo da sala para fazer o controle, porque não é viável em termos de processo, não é? Sim, em termos logísticos. Logísticos, exatamente. Por isso é que também é que não existe na legislação, isto é uma das perguntas que mais fazem, uma recomendação, porque lá está, os processos são muito diferentes e a legislação é genérica para os pré-embalados de forma global. Depois Sim, aqui diz. O importante é cumprir as 3 regras do embalador. Mesmo que às vezes a amostragem não seja perfeita, desde que ela garanta o cumprimento das 3 regras, ou seja, eu no final tenho uma produção e se eu pegar numa amostragem, eu cumpro as 3 regras, é isto que é importante. É óbvio que nós queremos otimizar e não queremos andar aí com o pessoal todo a carregar 5 e 6 garrafões, 3 em cada mão. Isso não é viável em termos práticos. Desde que eu consiga cumprir. Olha, Rui, depois o Bruno faz aqui uma pergunta. As regras médias do embalador aplicam-se tanto a verificações destrutivas como não destrutivas, certo? Sim, isso é tudo igual. Não interessa aqui se as verificações, se os ensaios são destrutivos, se o controle é destrutivo ou não destrutivo. As regras são sempre iguais. É sempre isso que eu devo cumprir, da mesma forma. Pronto, depois aqui há aqui um participante anónimo que faz uma pergunta que também é pertinente. Os check-waiters acoplados a equipamentos de fatiagem industrial, o equipamento realiza a média de 2 ou mais unidades, ou seja, deve ter uma pesagem automática após o processo de fatiagem. Pode-se utilizar esta média como controle de processo? Sim, pode-se utilizar essa média como controle de processo. É importante, é sempre possível consultar esses dados, não há problema nenhum. E é preciso ter também rastreabilidade desse equipamento, ou seja, ele também tem que ter algum método de rastreabilidade para nós termos a certeza que ele está a fazer bem as medições, uma calibração. Mas há a questão aqui também, a questão de atenção que se vão usar esta balança em linha, ela tem que ser
provavelmente verificada, não Sim, é? exatamente. À partida tem que ser verificado. E aí tem uma lógica própria, porque é um equipamento dinâmico, não é? Uhum. E depois também há aqui outra questão, que é, ela está a pesar a média de 2 ou mais unidades. Atenção que se eu tiver a pesar, por exemplo, 2 unidades, mas depois imaginemos que isto é de fiambre, não sei. Imaginemos que a embalagem é de 10 fatias, e vocês o que têm é a média de 2 em 2, imaginemos. O que vocês estão a fazer é um controle intermédio, não é já o do produto final. Exatamente, Portanto, sim. isso é mais um controle em processo, não pode ser usado como valor do produto acabado. Por exemplo, a Ferimet, quando for ver os registros, quer ver controle daquilo que o cliente vai comprar e não de um processo intermédio, depois ainda vai ser embalado, levar um filme, etc. Não é, Rui? Sim, sim, sim. Isso, o ideal é isso, é fazer sempre o controle ao produto acabado. Porque se eu vou comercializar, se eu vou vender embalagens com 10 fatias, eu não quero saber o valor médio de duas. Eu quero saber das Uhum. 10 porque é a embalagem de produto final. Porque depois quem é que me garante que eu tenho lá de facto as 10 fatias? Ou seja, eu sei que duas pesam em média. Se eu fizer 2 vezes 5, eu sei que vou ter um peso correto, mas eu não tenho garantias ou não tenho Sim, evidências de que eu evidência. controlo as 10. Pronto. Depois temos aqui mais uma pergunta difícil da Sónia, que nos pergunta se temos que corrigir o valor das pesagens com o erro da balança. É uma questão pertinente. Sim, é pertinente. Não, não é assim tão complicado. Não, Não é ok, assim tão pois então complicado. pronto, então força. Não é assim tão complicado. É assim, mas isto depende muito depois também de, ou seja, não sei, vou explicar. Então é assim, a balança tem um. Imaginem que eu estou a fazer verificação. Eu suponho que aqui, se calhar, seja uma balança para pesar garrafas de vinho. Ahm, Se eu tiver um erro, se a minha balança tiver, por exemplo, uma casa decimal e eu tiver um erro de 0,1 ou 0,2, posso não necessariamente corrigir estes valores nas medições. Ou seja, eu posso fazer isto de duas formas. Quando tenho uma calibração, eu estabeleço como critério interno para aceitar aquela calibração que eu não quero ter um erro maior do que 0,2 ou 0,5, por exemplo. E sempre que a balança tiver um erro de calibração inferior a 0,5, ela está aceita para as minhas medições. É funcionar um bocadinho como funciona a metrologia legal, como funcionam as verificações das balanças, mas com os meus critérios. Ou seja, eu não quero que a minha balança tenha um erro maior que 0,5. Se ela não tem, ela está boa para medir e eu aceito os erros que ela me dá. Eu aceito e utilizo os valores que ela me dá no display, eu aceito esses erros. Ou seja, no fundo, Outra força, forma de força. fazer é essa, ou seja, eu tenho um erro de 0,5, 0,4 ou 0,3 e eu a cada medição vou somar ou subtrair esses erros às minhas medições porque eu sei que ela me está a dar esse erro. Pronto, é um bocadinho mais trabalhoso e depende, por exemplo, às vezes uma balança com uma escala que vai, com uma gama de pesagem que vai das 100 gramas até aos 8 quilos, por exemplo, pode dar um erro muito pouco significativo nos 200 e nos 300 ou nos 500 gramas, mas nos 6 ou 7 quilos já dar um erro de 1 ou 2 gramas que se calhar eu tenho que corrigir. Okay? É um bocadinho mais trabalhoso, mas eu só preciso de corrigir esse erro dependendo do significado que ele vai ter depois no meu resultado final. Se não, eu posso aceitá-lo. Aceitar esse erro e utilizar o valor O que tu que me estás der. a dizer é que se o erro for admissível, portanto, esses Exatamente. 0,5 gramas, nós estamos basicamente a aceitar e aquelas pesagens são válidas até em São termos válidos, exatamente. de legislação ou de Sim, auditoria, não sim, é? sim. Não, Ok, eu aceito. ok. Muito bem. Depois, a Patrícia pergunta aqui se nos registros feitos à mão é obrigatório o cálculo do desvio padrão ou se é suficiente a média. É assim, nos registros não é nada obrigatório. Não é Era nada, isto que ia dizer, isto cada um não, faz não- com nada é o que é. obrigatório. Eu acho que é importante a média, sim. De facto, a média é importante porque eu estou a fazer cálculos à mão e se calhar eu fazer desvios padrão à mão e estar a olhar para aquilo, se calhar de facto é um bocado trabalhoso. Mas eu acho que a média é muito importante. Ainda há pouco tempo, num ensaio qualquer, alguém só fazia alguém só registava os valores e olhava para eles, ou seja, registava os valores individuais e via se estavam acima, se estavam abaixo, e nós no resultado do ensaio deu a média, deu o critério da média estava abaixo, estava rejeitado. E alguém perguntou, mas porquê que isto acontece? Tipo, vocês não calculam as médias, vocês têm aqui valores individuais e não olham para as médias. Como é que sabem
que isto está bem. Ou seja, tem aqui uns valores acima, outros abaixo, mas é difícil a olho nu perceber se aquilo está de facto correto ou não está. Por isso eu acho que sim, eu acho que é importante fazer pelo menos a média. Sim. Eu recomendo sempre que façam A questão aqui, o desvio padrão ser calculado à mão parece-me insustentável, digamos assim. Sim, exatamente. Mas também depende do que é que queremos. Quando estamos a fazer o controle, e se tivermos um software como o Accept, o sistema faz logo isso Faz sozinho, logo esse cálculo. mas depende do que é que nós queremos, até às vezes, para que o operador que está a fazer o controle que tenha em atenção. Porque, por exemplo, a questão do desvio padrão é importante para nós percebermos se a variabilidade do processo está a aumentar ou diminuir e como é que ela evolui. Aí as cartas de controle é o ideal. Estar a dar mais dados ao operador, para ele ali, em vez de olhar para a média, também tem que olhar para o desvio padrão, depois tem que interpretar 2, e se calhar não vai conseguir perceber bem o que é que o mais 0.2 no desvio padrão, se tem impacto ou não. Portanto, também tem a ver com aquilo que nós queremos fazer na altura. Pronto. E aí é adequar os cálculos àquilo que nós vamos fazer com os dados. Exatamente, exatamente. Eu acho que se calcularmos aqui uma média, conseguimos logo tirar uma conclusão. Ou seja, eu faço uma média de uma amostragem e tiro logo uma conclusão, porque ela ou dá acima ou dá abaixo do valor nominal. E isso ajuda-me logo a perceber como é que eu devo de agir. O desvio padrão, sim, pode ser mais complicado para quem está lá no terreno, ou depende muito também quem vai ler os dados e quem vai interpretar. Nós na altura, nós fizemos a carta de lotes Accept, porque aquilo que nos acontecia, quando começámos a implementar SPC, tivemos pessoas que nos disseram que era muito complicado para o operador estar a olhar para duas cartas, por exemplo, a carta das médias e a carta dos padrões, porque eles conseguiam interpretar facilmente a carta das médias, está acima, está abaixo, tem uma tendência, mas depois tinham que fazer o mesmo raciocínio para amplitudes ou para desvio padrões, dependendo. E isso já era mais complicado explicar o que é que uma variação de amplitude queria dizer, ou de desvio padrão. Daí nós descomplicarmos. Acho que aqui também é importante adequar as coisas ao público. A Ana Simões faz aqui uma pergunta também importante. Na primeira regra, refere que a média tem que ser maior ou igual à quantidade nominal, ou seja, se fizermos as medições de hora a hora, nessa medição a média tem que ser maior ou igual à quantidade nominal. No final, todas as medições diárias podem ter valores inferiores à quantidade nominal, certo? Desde que não tenha nenhuma pesagem inferior à quantidade nominal menos o dobro do EAD. Sim, a frase final está correta. A outra questão também, ou seja, no final da minha produção eu tenho que ter ou seja, ele diz aqui, no final de todas as medições diárias pode ter valores inferiores à quantidade nominal. Sim, pode ter pesagens abaixo, isso também está correto. E aquilo que eu quero é que no final também o meu lote tenha uma média maior ou igual que a quantidade nominal. Agora, eu tenho que ter aqui atenção e quando estou a fazer, e depende muito, e aqui depende um bocadinho, lá está, da cadência de produção. Imaginem que eu estou a produzir 10.000 unidades hora e eu vou fazer uma medição, uma amostragem às 10 horas, imaginem, e a média dá-me abaixo do valor nominal. Eu sinto-me confortável para deixar o meu processo continuar mais uma hora a produzir 10.000 unidades abaixo. Será que elas vão estar abaixo da quantidade nominal? Eu acho que depois depende aqui um bocado desta confiança que se tem ou não no processo. Se eu sei que o meu processo está sempre a variar e que de vez em quando eu vou lá buscar uma amostra, elas estão abaixo da quantidade nominal, eu se calhar consigo estar mais descansado, porque ele tem essa variação. Ou seja, eu sei que se fosse lá 10 minutos depois ele estava acima, se eu for lá mais 10 minutos depois ele pode estar abaixo. Agora, eu também tenho que ter a percepção se quando ele está abaixo da quantidade nominal, ele vai continuar abaixo da quantidade nominal durante mais uma hora. Então aí, se calhar, ou eu faço alguma coisa, eu posso ter esse registro, eu posso guardar esse registro, mas ou posso intervir logo, ou seja, depende muito daquilo que eu vou fazer depois de obter esse resultado. Ou eu vou intervir logo e vou subir o nível, e depois dali a uma hora eu depois avalio outra vez. Ou então, se não estou muito seguro, passado 20 minutos ou meia hora, volto a fazer outra medição para confirmar se continua abaixo da quantidade nominal. Não nos podemos esquecer que é importante, por isso é que é importante a questão do histograma e perceber se o nosso processo segue uma distribuição normal, porque é normal, se nós queremos que a nossa média seja 1 kg, nós temos que ter obrigatoriamente, porque é assim que funciona a estatística e os dados, há pesagens que vão estar acima, há pesagens que vão estar abaixo. Isso é normal. E às vezes há algumas empresas que até têm a tendência de puxar o processo para cima, por sobreenchimento,
para não ter o stress de ter Exato. para não ter o stress de ter embalagens abaixo da média, mas ter embalagens abaixo da média faz parte. Agora, não foi o que o Rui está a dizer, não podem ser todas, tem que haver outras acima e depende muito da confiança que vocês têm no vosso processo. Por isso é que, para esse tipo de análise, os registros manuais vão ser manifestamente escassos, porque aí não vão conseguir ver tendências e variações. Portanto, aí um histograma e uma carta de controle dá-vos logo uma visibilidade para perceber se aquela pesagem abaixo é significativa ou é pontual. E aí a importância da digitalização e destes tipos de sistemas. Pronto, a Marisa faz uma pergunta que penso que já foi respondida. Aliás, ela faz muitas perguntas, ok. Vamos ver aqui se conseguimos responder a alguma. Os equipamentos para medição de pré-embalados têm que ser calibradas ou verificadas, portanto, o Rui já respondeu a isso. A periodicidade aqui assume que é da calibração ou da verificação. Sim. Se for a verificação é anual, está estabelecida na lei. Okay? Se for a verificação meteorológica tem que ser anual. Se for a calibração, depende da utilização, depende... Normalmente, por exemplo, nós na Aferimed, como eu referi, nós calibramos as balanças. Nós começamos a calibrar, nós estabelecemos uma periodicidade anual, depois, se de ano para ano não houver variações significativas, nós até eventualmente temos justificação para alargar o prazo. Se virmos que há variações significativas, se calhar temos que fazer mais, por exemplo, duas calibrações por ano, depende muito do comportamento do equipamento. A calibração é um bocadinho mais flexível nesse sentido. As verificações são anuais, está estabelecido na lei. Cartas de controle é obrigatório, é aquilo que falámos, não é? O que é importante é haver registros de evidências. A carta de controle, ou os histogramas, ou os softwares, é uma forma que vocês têm para tornar o vosso processo mais eficaz, mais eficiente. Agora, Gonçalo, está aqui mais uma questão, não respondemos, é caso seja calibrada, se é necessária a validação dos resultados. Sim, é necessário, porque se eu vou calibrar e não faço uma avaliação, não analiso aqueles resultados, assim, às vezes há um bocado esta confusão, que é calibrarem um equipamento é intervirem no equipamento. Isso é uma manutenção ou uma correção. Nós já tivemos uma balança que dava um erro muito grande, ok? Ela foi para a reparação, ela foi ser reparada para retirarem esse erro, para esse erro ser corrigido. Isso não é uma calibração, é uma operação de reparação, de manutenção do equipamento. Uma calibração calcula o erro. Agora, eu tenho que saber o que é que faço com esse erro, por isso tenho que sempre validar os resultados. A Ana Daniela Lima faz aqui uma pergunta que eu não sei se percebi, vou ler. Rui, ajuda-me aqui. Ainda que o registro de controle de embalagem não seja feito em tempo real, o facto da balança rejeitar o produto que não estiver com o peso colocando XXX no rótulo, eu não sei se estou a perceber, mas colocando escrito, considera-se que estamos em incumprimento, não colocamos o E na rotulagem. A questão do E, podes começar já a resolver essa questão. A questão do E é mais fácil, ou seja, independentemente de colocarem ou não colocarem o E, é assim, em Portugal o E tem resultado muito pouco prático, digamos assim, no contexto da legislação portuguesa, ou seja, todos os pré-embalados são sujeitos ao controle meteorológico legal, quer à verificação meteorológica, quer ao controle interno, independentemente de terem ou não terem o E. O E deveria ser uma marca para quem cumpre uma série de requisitos, ou para quem tem um sistema da quantidade média, um sistema de controle meteorológico interno implementado, que cumpra, que consiga garantir o cumprimento das 3 regras do embalador, poderia colocar a marca E. Foi um bocadinho esse o propósito do E. O E quer dizer Estimated Quantity, e quem tiver um método rigoroso, cumprisse uma série de requisitos que deviam estar, por exemplo, estabelecidos numa norma ou algo assim, poderia colocar o E, mas não é assim que funciona em Portugal, ou seja, o que é preciso é fazer a verificação meteorológica, independentemente de colocar o E ou não. Depois, vamos lá ver se eu percebo aqui também então a outra questão, ou seja, o controle não é feito em tempo real, ou seja, o facto de ter um rejeitador automático, há aqui uma espécie de um controle em tempo real. Se ele vai retirar produto não conforme, está a haver aqui alguma segurança no controle, por isso já há aqui algum controle em tempo real. Pode não haver análise dos dados em tempo real. E evidências desse controle. E evidências desse controle, sim.
Quer dizer, atenção, pode não haver, mas deveria haver, só para dar aqui contexto. Exatamente. Portanto, Se não houver sim. evidências e se não houver registro dessas evidências, se não houver registros, estão em incumprimento, sim. Estão em incumprimento simplesmente porque não está a haver registros que são obrigatórios de acordo com o Decreto-Lei 199 de 2008, foi aquilo que referi. É obrigatório realizar registros, mesmo que a máquina esteja a rejeitar produto não conforme. Ou seja, ou seja, não há evidências de que isso acontece, por isso estão em incumprimento porque não há registros, ok? E aí sim Ok, estão em cumprimento. E já não interessa agora, se tem ou não tem. já agora só para complementar isto, no segundo desta pergunta. Estes registros podem ser quaisquer registros, ou seja, podem ser feitos por alguém por amostragem, como tu falámos, Sim, registro, pode ser com um software como o Accept, mas há algumas máquinas que elas próprias fazem a rejeição, por exemplo, e fazem a pesagem com o check-quaker, e que têm lá o resumo do lote, do dia, etc. exatamente. Esses registros para a Ferimed são válidos, São válidos. Esses registros são válidos. desde que a balança seja verificada, Seja seja verificada. capaz de fazer o controle. Não é? É assim, nós também não vamos validar o equipamento. É assim, é importante que o seja, Uhum. tal como é importante que as outras balanças tenham rastreabilidade, sejam calibradas ou verificadas. Pronto, essas é obrigatório serem verificadas, a metodologia legal. Mas nós não vamos validar isso. Nós não vamos validar, ou seja, nós também pedimos para ver se elas estão verificadas ou não e comentamos isso no nosso relatório, mas nós não somos nós que validamos se está bem ou mal elas estarem verificadas. O importante é, se elas estiverem a medir bem e se aqueles registros estiverem bons, ou seja, tiverem uma proveniência do equipamento validado e com rastreabilidade, então esses resultados, esses registros são válidos. Rui, a Ana está aqui a complementar. A questão é que se temos o registro automático, continuamos a ter a necessidade de registrar o controle de peso. Fazemos o registro de peso para ter evidência. Sim, exatamente. Porque, reparem, o registro automático só vos garante que vocês não têm nada, se estiver a funcionar bem, abaixo, por exemplo, do erro de 2 vezes o erro Exatamente. possível por defeito. Portanto, excelente. Mas não vos garante que a média está bem. Exatamente. Esse até é um dos enganos que às vezes quando as pessoas têm um rejeitador automático e ficam descansadas sobre a confiança que a própria linha lhes dá sobre o que estão a embalar. O de facto é que não vai sair produto não conforme, no sentido de uma unidade ser não conforme, porque o sistema rejeita. Mas isso não garante que o lote cumpra a questão, por exemplo, mais importante, que é a questão da média. Portanto, tenham atenção a isso. Isso também é algo que nós nos deparamos, nós, Cinemetro, na implementação do Axé, muitas vezes, às vezes há algum excesso de confiança por terem processos 100% automáticos, mas isso até pode ser uma falsa sensação de segurança, porque ninguém olha para as médias, por exemplo, ninguém olha apenas sabe que o processo, que os lotes não estão a ser rejeitados, depois podem ter surpresas no final do dia ou da semana, ou quando tiverem a visita de um OVM, porque depois aí sim vão olhar para os dados com mais detalhe e de facto não há valores rejeitados abaixo do erro de por defeito, mas pode haver problemas com a média. Aí mais uma vez tem a ver com a confiança do processo. A Fátima Filipe faz aqui uma pergunta. Na questão dos auditores IFS solicitarem o plano de amostragem de acordo com a portaria, começa bem. Portanto, os auditores solicitarem o plano de amostragem de acordo com a portaria, a Ferimed consegue emitir o tipo de informação complementar para esclarecer que não é necessário cumprir esses planos para controle de processos, mas sim o plano de amostragem interno. E esta pergunta tem 3 gostos, portanto, acredito que seja um tema... Tem mais. Tem mais. Não, tem três. Já tem 3, exatamente. Portanto, é uma questão... 4, agora 5. Pronto, porque este aqui é um ponto que é... Há coisas que nós podemos estar aqui a falar, mas de facto depois os auditores, quando cada um olha para as normas, para as regras, para as portarias, como faz a sua interpretação e muitas vezes a leitura não é igual de toda a gente. Isso levanta-nos aqui, obviamente, questões que tu vais responder agora. Vou. É assim, nós podemos emitir o que nós quisermos. Nós na Ferimed, e eu faço isso muitas vezes, às vezes pedem-me algum parecer ou isso, e eu posso emitir esse parecer e fazer estes comentários, aquilo que expliquei aqui, mas isso pode não valer de nada. E reparem que estas normas seguem regulamentos que não são portugueses.
já são regulamentos do Reino Unido ou de outros países, pronto, e aquilo está implementado e a regra diz que eles têm que fazer o plano de amostragem de acordo com as 50 ou com as 80 unidades. Pronto. Por isso é que eu não digo para não fazerem isso. Ou seja, ou melhor, eu posso sempre sugerir que não é necessário, mas isso não quer dizer que o auditor vá na cantiga, está bem? É muito difícil, até é muito pouco frequente irem, porque aquilo está no regulamento e é isso que no regulamento que eles têm que cumprir, ou seja, ao qual eles estão a responder, e é muito difícil conseguir contrariar isto. Pronto, aquilo que nós tentamos, ou seja, aquilo que eu recomendo fazerem para que o controle continue a ser útil e a servir para o controle do processo, imaginem que, de acordo com a minha produção, eu tinha que fazer uma amostragem de 80 unidades. Eu vou distribuir essas 80 unidades ao longo do meu dia, imaginem, por 5, dá 5 a cada hora, ou 5 a cada meia hora, ok? 5 unidades de meia hora para dar as 80 no final da produção. Ou distribuir essas 80 ao longo do processo para não ter que fazer as 80 todas de uma vez. Eu sei que isso, se calhar, mesmo para alguns processos pode ser muito redundante ou pode ser uma amostragem demasiado grande, porque se eu sei, como eu vos disse, tenho um processo muito estável, porque é que eu vou estar ali de meia hora a fazer 5? Porque eu estou acreditado pela IFS e tenho que pesar as 80. Eu sei que é um bocado... custa um bocadinho a cumprir estas coisas, mas é assim, pronto, são as regras do jogo. Okay. Não há aqui grande coisa a fazer. Eu posso emitir e ajudar nos pareceres que precisarem, mas não garanto, não dou garantias nenhumas de que isso vai resultar ou servir para alguma coisa. Vai sempre depender do auditor, não é? Exatamente, vai sempre depender do auditor. Ok, Cláudia Santos, no caso das latas, é assim, nós já ultrapassámos largamente o tempo previsto do webinar, mas como ainda está quase toda a gente online e há aqui algumas perguntas por responder, vamos tentar fechar as perguntas. No caso de latas e sacos para bag-in-box, precisamos de pesar cada embalagem vazia e numerá-la para rastrear à cheia, como nas garrafas? Isso dá, no caso de latas e sacos. Ok, bag-in-box. Se fizerem como... Isto deve ter a ver com a pesagem contar individual. Não. Aqui nas latas e sacos para bag-in-box podemos fazer tara média. Uhum. Ou seja, cada embalagem... Sim, Não é preciso, não é necessário fazer isto. Podemos... Isto facilmente, tanto em latas, principalmente nos sacos para bag-in-box, de certeza que dá para fazer médias com 10 embalagens. Eu posso usar esses valores médios. E nas latas, em princípio, também deve dar com 10, depende sempre se a lata pesa menos do que 10% do peso bruto, mas à partida também é, e se não for, dá com 20, de certeza absoluta. mas, E as latas e os sacos... sim, força. Sim, as latas e os sacos nunca é preciso, de certeza. É uma embalagem que tem uma variabilidade muito, muito pequena. Muito pequena. Mas, Atenção, só mais um detalhe, Gonçalo. Quando falamos em sacos, estamos a falar mesmo só do saco. Se eu meter a caixa do bag-in-box aqui ao barulho, já muda um bocadinho. As caixas de cartão têm uma variabilidade maior. Se for só o saco, é pacífico. E com a caixa também, porque continua a pesar menos do que 10%. Mas a caixa tem uma variabilidade maior do que o saco. Pronto, mas o ponto aqui, Rui, é se usarem tara individual, imaginemos que por alguma razão querem usar a tara individual, a Cláudia não deixou isso claro, tem que numerar, ou seja, tem que mapear a embalagem 1 com 1 e não pesar 5, enchê-las e depois pesar assim por outra ordem, porque depois vai... Se for tara individual, tem que ser numerado, tem que ser identificado. Exatamente. A Cláudia depois faz aqui uma pergunta que penso que tem a ver com o ensaio destrutivo. No controle de enchimento tem rigor suficiente pesar cheio e vazar a garrafa para pesar a tara da garrafa? Por exemplo, isto é aquilo que acontece, por exemplo, nas cervejas, em linhas de alta cadência. É assim, depende muito da variabilidade também. Depende muito também da variabilidade, mas é assim, pesar cheio, vazar e depois pesar a garrafa vazia tem sempre... depende da maneira e depende da forma como eu faço isto. Ou seja, se eu pesar logo a seguir, se não deixar escorrer bem a garrafa, vou ficar com algum resíduo na garrafa. Se ainda assim o lote der aprovado, quer dizer que com a garrafa seca ainda tinha mais conteúdo. Se ele der aprovado com a garrafa mal escorrida, digamos assim, se eu aprovar o meu lote assim e ele estiver correto, com a garrafa seca ele ainda está melhor. Ou seja, por isso não há problema nesse aspecto. Agora,
pode acontecer, e imaginem, nós vemos, acontece muito nos Tetra Paks, nós fazemos ensaios de estar a média destrutivos, ou seja, eu tenho que abrir embalagens de sumo, epá, nós tentamos secar aquilo ao máximo, nós abrimos a embalagem, limpamos, vai para a estufa, vai a secar, porque depois as embalagens, aquilo é Tetra Pak e ainda absorve alguma umidade, ou seja, destruir embalagens e depois determinar a tara com base nessas embalagens requer sempre aqui alguns cuidados. Mas não há problema nenhum, nós podemos fazer isso e tem rigor suficiente, até tem mais, lá está, se ele dá aprovado com uma garrafa com resíduo, então quer dizer que a garrafa sem resíduo ainda é mais leve, ainda tem mais conteúdo do que aquilo que eu determinei. Aí tem a ver depois exatamente, com o procedimento é que é um bocadinho mais chato, e depois há a questão de ser um processo destrutivo que te vai estragar produto, que te vai obrigar muitas vezes ou a reembalar, se for possível, ou então mesmo perder produto se for de baixo valor. Ok. Numa verificação, a Sofia Carneiro, numa verificação interna de balanças, quais são os parâmetros necessários a calcular, a média das pesagens, a média dos erros, o padrão das pesagens, todos estes? Obrigada. E tantas perguntas. Verificação interna de balanças, Rui. Média das pesagens, uma verificação interna de balanças, calma. Então, lá estão aqui algumas coisas misturadas. Uma verificação interna de balanças. Não sei se... Sim, aqui não sei se não será uma calibração que a Sofia está a falar, porque uma verificação é por uma entidade externa. Não é? Sim, olha, por exemplo, nós na Aferimed fazemos uma verificação interna, mas é uma coisa muito simples. Eu não sei se estou a entender bem a primeira questão, ou seja, a média das pesagens. Não, é assim. Imaginem, nós vamos fazer uma verificação para embalados. Nós fazemos uma verificação intermédia também na nossa balança. Ou seja, eu vou para uma fábrica e vou pesar produtos que têm 200 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Eu quando instalo o meu equipamento, quando instalo a minha balança, nós vamos umas massas e eu passo um peso de 100 gramas, outro de 500 e outro de 1 quilo, porque está dentro da gama daquilo que eu vou fazer. E criei um critério interno que é, ao longo da minha escala de medição, eu não posso ter um erro maior do que 0,2. A minha balança pesa de 0,1 a 0,1, eu não posso ter um erro maior do que 0,2. Se a minha balança não tiver um erro maior que isso, ela está aceita para medição e eu avanço com as minhas medições. Se eu tiver um erro maior do que isto, a minha balança não está em condições para fazer as medições. Basicamente é isto, não faço aqui médias nenhumas, é muito direto. Para cada intervalo da minha gama de medição, eu criei um critério interno. Ou seja, não faço médias de pesagens, nem de erros, nem desvio padrão, ou seja, não faço nada disto. É muito mais simples. É só criar ao longo da escala de medição qual é que é o meu critério de aceitação. Ou seja, eu crio um erro máximo, exatamente como fazem nas verificações, mas crio para mim um critério interno. Eu não quero que a minha balança tenha um erro maior do que isto. Eu faço as medições, uso os padrões, e se isso estiver ok, o meu equipamento está válido. Ok. Pronto, Rui, temos aqui uma última pergunta do Nuno Gonçalves. Se não é necessário fazer a verificação legal da balança, no caso do controle do produto acabado, exemplo azeite, faz sentido fazer verificação anual do controle metrológico? Eu não sei se nós estamos aqui a misturar a verificação de equipamento, que é a balança, com a verificação do produto. Ou seja, esta verificação anual do controle metrológico, estamos a falar do controle de verificação anual do produto, ou seja, que a Aferimed faz, que o OBM faz. Essa aí é sempre obrigatória, não é? Continua a haver aqui às vezes alguma confusão sobre verificar balanças e verificar pré-embalados. Nós vamos muito, aliás, eu sinto muito isto quando chego às fábricas, já está aqui o senhor para verificar as balanças. Não, nós não vamos verificar balanças, ok? Nós não vamos verificar balanças, nós vamos verificar produto. Nós vamos verificar produto acabado pré-embalados. E uma coisa é eu verificar a minha balança e ela estar apta para medição, outra coisa é o que é que eu faço com esse equipamento. Eu, nas nossas formações para embalados, dou muitas vezes o exemplo, que é, nós vamos a um posto de combustível e está lá o selo, aquela bomba de combustível está verificada, ela está apta para medição, quer dizer que se eu meter
40 litros de gasóleo no meu carro, o erro que aquele equipamento dá não é maior do que está estabelecido na lei. Ela está a cumprir isso. É um erro aceitável. Outra coisa é eu pedir, por exemplo, ao Gonçalo, toma lá esta embalagem de 5 litros e vai lá abaixo ao posto de combustível e põe aqui 5 litros naquela bomba. A bomba está verificada, a bomba coloca a quantidade correta, mas eu não sei se o Gonçalo vai lá pôr os 5 litros. Eu ia pôr os 5 litros. Pronto, eu não sei se o Gonçalo pode chegar lá e traz-me a embalagem, ou seja, foi embalado na minha ausência. Eu não vi quanto é que o Gonçalo pôs. Ou seja, o equipamento está bom, está válido para medição, está verificado, mas quem embalou, eu não vi quem embalou e não vi como é que foi embalado. Quando me trouxerem uma embalagem de 5 litros, o Gonçalo pode-me dizer, mas aquela bomba estava verificada. Está bem, mas eu não sei, eu não vi, eu precisava que o Gonçalo fizesse uma evidência, trouxesse uma evidência de que de facto meteu lá uma fotografia do display, qualquer coisa que me diga que ele de facto pôs lá os 5 litros dentro do garrafão. São coisas diferentes. Okay? E é isto que nós temos que fazer. Nós, na Aferimet, verificamos produto, não verificamos equipamentos. São coisas completamente distintas. Ou seja, eu posso verificar ou calibrar a balança, ou seja, garantir a rastreabilidade do equipamento, garantir que ele está a medir bem, mas, independentemente disso, tenho que fazer a verificação de pré-embalados todos os anos. É só para dizer que, portanto, no nosso site temos vários conteúdos sobre este tema, estamos disponíveis para ajudar. E vamos enviar a gravação do webinar para quem... Eu vi aqui algumas mensagens de pessoas que chegaram mais tarde, portanto podem rever ou partilhar com colegas ou com outras pessoas que para quem esta informação possa ser útil. E pronto, e muito obrigado a todos e Rui, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado também, Gonçalo, foi um prazer estar aqui mais uma vez a partilhar convosco.